muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, e eu estou aqui mais uma vez pedindo licença à senhora para entrar na sua casa, pedindo licença ao senhor para entrar na sua casa, pois está começando mais um programa com o Brasil Nordeste. No programa de hoje, teremos o giro de notícias com os nossos parceiros que estão espalhados pelo país. Temos também uma entrevista muito bacana com o Carlo Barbieri, ele que é diretor da consultoria Oxford nos Estados Unidos, em Miami, nos Estados Unidos. O Carlos vai falar sobre assistência aos brasileiros nos Estados Unidos, questão da regularização e também sobre empreendedores, empresas que querem exportar para os Estados Unidos. O Carlos vai falar sobre tudo isso. Lembrar também que hoje é o Dia da Criança Especial. Sabemos que a criança por si só é um ser muito especial, mas hoje nós queremos reverenciar as crianças e as famílias que têm crianças com necessidades especiais, com alguma deficiência física. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos começar o nosso programa? Vamos então chamar a Natânia Mello. Os empresários, os empreendedores no Rio Grande do Norte estão preocupados com a administração pública que já está cancelando as festas de Natal, de final de ano, de carnaval. Como é que essa turma vai faturar? Mais uma vez aquela discussão, dinheiro, sobrevivência das empresas versus saúde. Vamos ouvir o que a Natânia tem a dizer. Natânia Mello. Boa tarde, Sandro de Moura. O aumento no número de casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte levou a Prefeitura de Natal a cancelar a edição deste ano do Natal em Natal, o Réveillon com a tradicional queima de fogos na orla urbana e o Carnaval de 2021. Também estão vetadas festas, shows e eventos comerciais com mais de 50 pessoas. Em novembro, de acordo com a plataforma de monitoramento do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, foram 3.469 casos confirmados na capital potiguar, 2.035 a mais do que em outubro. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal se mostra preocupada com a atual situação, ocasionada principalmente por aglomerações registradas durante o período eleitoral, e cobra do poder público que seja reforçada a campanha de conscientização para o uso de máscaras, álcool em gel e cumprimento do distanciamento social, para que assim se evite uma possível restrição ao comércio. Natânia Mello, para o programa Com Brasil Nordeste. Obrigado, Natânia Mello. Vamos agora até o Rio de Janeiro, onde está o nosso colega Kleber Araújo. Ele vai falar sobre a reunião do ministro da Saúde, Pazuello, com os governadores, incluindo governadores da região Nordeste. Kleber. Boa tarde, Sandro de Moura. Na manhã desta terça-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma reunião com o Fórum de Governadores do Brasil para tratar do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto, com parte dos gestores participando de forma remota por videoconferência e também presencialmente. Representando o consórcio Nordeste na reunião em Brasília, juntamente com Wellington Dias do Piauí e Paulo Câmara de Pernambuco, Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, disse para a imprensa que esperava desse encontro uma posição clara do Planalto para agilizar o processo de vacinação mediante ao risco da segunda onda da Covid-19. Nessa mesma entrevista, pouco antes da reunião, Fátima afirmou que cabe ao governo federal coordenar toda a estratégia a nível nacional para a imunização da população, enquanto os estados ficam responsáveis pela logística da distribuição dessas vacinas com base nos planejamentos administrativos regionais. Na audiência, o ministro Pazuello reiterou o compromisso do governo federal no enfrentamento à Covid-19 ao assegurar que todas as vacinas que tiverem eficácia e registro da Anvisa serão adquiridas. Pazuello advertiu que o Plano Nacional de Imunização não pode ser paralelo, pois o Brasil é um só, afirmando que o Ministério da Saúde já elaborou a logística de distribuição nacional das vacinas, que será apresentada em breve.
O ministro também ressaltou que para 2021 o SUS tem a capacidade de 300 milhões de doses de vacinas devido aos acordos firmados pelo governo federal. Ao final da reunião, alguns representantes dos estados nordestinos usaram as redes sociais para manifestar a importância dessa parceria com o governo federal, apesar de estarem buscando outros meios para antecipar o processo de vacinação em suas unidades federativas. Kleber Araújo para o programa Com Brasil Nordeste. É isso mesmo, Kleber. Os governadores repercutiram nas suas mídias sociais. Daqui a pouco nós vamos dar um giro pelas mídias dos governadores, saber o que eles têm a dizer a respeito da reunião com o ministro da Saúde, Pazuello. Vamos agora até São Paulo, onde Eduardo Negrão vai falar sobre a corrida para a presidência da Câmara dos Deputados. Negrão. Boa tarde, ouvintes do Brasil Nordeste, espectadores da Com Brasil. Fanfarrão. Luciano Bivar tenta a presidência da Câmara. O deputado presidente do PSL, ex-partido de Jair Bolsonaro, plantou na imprensa pernambucana a notícia que vai disputar a presidência da Câmara e que teria o apoio do atual presidente Rodrigo Maia. Mas a coisa não é tão simples assim. Maia deve apoiar um nome do próprio Democrata, partido dele, ou do MDB. Bivar comanda o segundo maior partido da casa, mas não tem sequer os votos do próprio PSL. Ontem também outro candidato à presidência, esse com chances reais, Arthur Lira, do PP Progressistas, que aliás conta com o apoio do presidente Bolsonaro, visitou Paulo Câmara e representantes da bancada de Pernambuco no Palácio. Enfim, Arthur Lira é sério candidato. Alguns parlamentares estão até reclamando que estaria sendo condicionada a liberação de emendas a uma conversa com Arthur Lira. Bolsonaro está jogando pesado. Talvez agora ele tenha entendido que presidência da Câmara é coisa séria e não dá para deixar um colega. Apesar que o presidente continua cometendo o mesmo erro, indicar pessoas indicadas por amigos sem conhecer direito. A prova disso foi a péssima indicação que ele fez para o Supremo Tribunal Federal, um desconhecido desembargador piauiense que já chegou pisando na bola. Eu sou Eduardo Negrão, direto de São Paulo. Obrigado, Eduardo Negrão. Vamos agora retornar à região Nordeste, porque a Unicef distribuiu um selo para prefeituras que têm atenção às crianças. Marcelo Jorge vai falar sobre algumas dessas cidades que foram contempladas com esse selo da Unicef. Marcelo Jorge. Olá, Sandro e telespectadores que acompanham o Com Brasil Nordeste. Olha, 36 municípios de Pernambuco receberam ontem, terça-feira, o selo Unicef por seus avanços na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Eles fazem parte dos 431 municípios da Amazônia e do semiárido que conseguiram alcançar os resultados propostos pelo Unicef na edição 2017-2020 do selo Unicef, colocando os direitos de crianças e adolescentes como prioridade da gestão municipal. Um desses municípios em Pernambuco, Sandro e telespectadores, foi São Bento do Una, localizado no Agreste. A prefeita do município, Débora Almeida, que deixa o governo no dia 31 próximo, estava muito feliz e dividiu com os seus munícipes nas mídias sociais essa alegria. Vamos acompanhar. Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 8 de dezembro de 2020, a Unicef anunciou aqueles municípios que tiveram reconhecimento pela concessão do selo Unicef. E São Bento do Una, pela segunda vez durante a nossa gestão, durante o nosso mandato, foi contemplado pela primeira vez de 2013 a 2016 e agora novamente, né? Um reconhecimento do trabalho que nós fizemos, das políticas públicas que nós implementamos no nosso município, com resultados, melhorando a vida das crianças e dos adolescentes. Um trabalho feito com muitas mãos, com muito amor, com muita dedicação. E a gente recebe esse reconhecimento. Eu quero dedicar a cada um de vocês, são-bentenses, crianças, adolescentes, jovens, o futuro de São Bento do Una.
Tudo isso foi feito para vocês. Estou muito feliz por hoje. Estou muito feliz por esse reconhecimento. Vamos em frente. Muito obrigada a todos vocês. Essa, portanto, foi a prefeita do município de São Bento do Una, Débora Almeida, um dos municípios que recebeu aí o selo Unicef. E, na verdade, nós ficamos muito felizes porque a educação é, de fato, o que pode mudar esse país. Somente o investimento feito com responsabilidade pelos gestores e, atenção, novos gestores, hein? Estaremos de olho, a imprensa deve estar de olho para que os municípios possam fazer investimentos aí na vida humana e principalmente das crianças e adolescentes que não são somente o futuro, mas que já são o presente desse país. Portanto, a todos os municípios brasileiros e em especial aos pernambucanos, trouxemos o município de Pernambuco hoje para dar esse exemplo, os parabéns pela conquista do selo Unicef. Marcelo Jorge, do Nordeste, para o Brasil Nordeste. Obrigado, Marcelo Jorge. Obrigado também a você pelo carinho da sua audiência. Eu quero pedir que, se você puder, mande um WhatsApp para a gente, dizendo de qual parte do país que você está assistindo a nossa programação. Nós queremos abraçar você, queremos abraçar também a sua cidade, tá bom? Estou aguardando o seu WhatsApp. Fala o seu nome, diz a cidade de onde você está assistindo. Eu quero muito poder abraçar você, abraçar a sua cidade. E por falar em abraçar a cidade, vamos abraçar as que estão fazendo aniversário hoje. Miguel Leão, no estado do Piauí. Demerval Lobão, também no estado do Piauí. E Dom Pedro, no estado vizinho, no Maranhão. Quero abraçar todos os munícipes da cidade de Miguel Leão, no estado do Piauí. Abraçar também a todos os munícipes da cidade de Demerval Lobão, também no estado do Piauí, e abraçar aos moradores, aos munícipes da cidade de Dom Pedro, no estado do Maranhão. Eu desejo também que os gestores dessas cidades estejam fazendo uma boa administração para que você e sua família possam gozar de uma boa qualidade de vida aí na sua cidade. A família Com Brasil Nordeste quer mandar um abraço aqui e desejar um ótimo, excelente, feliz aniversário para os nossos colaboradores, parceiros, Matheus Moura, jornalista Matheus Moura, parabéns, grande abraço. E um abraço muito carinhoso também para o meu irmão, nosso diretor, Iriovaldo Dias Antunes, está ficando mais novo hoje, parabéns, muitíssimas felicidades. Tá bem? E quero receber, claro, o seu WhatsApp. Se puder, acesse também as nossas mídias sociais. No YouTube, Brasil Nordeste Oficial. No Instagram, @Brasil Nordeste Oficial. E lembrar que estamos também na rádio. Quero aproveitar e mandar um abraço a você que está ouvindo a gente através da rádio web radiobrasilnordeste.com ou no nosso portal brasilnordeste.com, e você tem lá o link para ouvir a rádio. Então, se você está ouvindo pela internet, um abraço muito carinhoso a todos vocês. Se puder, compartilhe esse link também, tá bom? E você que está assistindo aqui na tela da TV Com Brasil, entra depois no YouTube e compartilhe o nosso link para que outras pessoas possam acessar o nosso conteúdo, tá bem? Vamos agora a um breve intervalo comercial. De repente você está querendo viajar, está querendo se organizar para tirar algumas férias dentro do nosso país, é o mais recomendável por enquanto, né? Então, vamos assistir esse vídeo da Leão Tour. Coloca na tela. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Tá aí uma ótima dica para você viajar com tranquilidade. Leão Tour é uma empresa realmente muito eficiente. Eu uso o serviço da Leão Tour. Então, liga para o Júlio e marca, agenda a sua viagem. Vamos girar agora as mídias dos governadores. O governador de Alagoas, Renan Filho, postou no seu Twitter: aqui em Alagoas, vamos receber as vacinas que o governo federal nos enviar. Caso necessário, estaremos prontos para, por meio do governo de Alagoas, adquirirmos mais doses de vacina
a fim de imunizarmos nossa população contra o novo coronavírus, que de novo não tem nada, né? Governador Paulo Câmara, de Pernambuco, postou no seu Twitter: o Brasil não pode repetir erros causados pela falta de coordenação nacional que lançou estados e municípios numa disputa internacional por insumos, medicamentos e respiradores no início da pandemia. Essa lição deve orientar uma nova postura relativa às vacinas. Mais uma vez a gente vê aqui um outro governador da região Nordeste blefando, falando, jogando para a plateia, porque o governador Paulo Câmara sabe que o governo federal não lançou governos e municípios para disputa internacional. Os senhores que tentaram ser protagonistas e foram desastres. Os senhores foram comprar insumos lá fora e não conseguiram. Aliás, governador Paulo Câmara, aí no estado de Pernambuco, o senhor poderia ter adquirido máscara do setor têxtil aí de Pernambuco, Toritama, Caruaru. O que o senhor fez? Foi comprar na China? Vamos parar com esse discurso. Não é possível que vocês vão deixar milhares de pessoas morrer de novo por conta dessa sacanagem, dessa briga fratricida com o presidente da República. Aliás, governador, eu posso falar isso aqui, porque eu perdi a minha irmã aí no seu estado por incompetência dos senhores. Não foi por conta do presidente da República. Aí no seu estado, em Pernambuco, na cidade de Cabo de Santo Agostinho, a minha irmã faleceu acéfala por conta da irresponsabilidade dos senhores. E ela sequer tinha Covid-19. E vocês colocaram ela numa ala de Covid-19. Vocês, governadores, estão de sacanagem com a cara da população, especialmente da região Nordeste. Vocês não podem fazer isso. Vocês estão matando a população. É covardia de vocês. Senta nessa droga dessa cadeira de governador e vai governar o estado de vocês. Parem de politizar com a presidência da República e cuidem da vida dos nossos irmãos nordestinos, que pelo jeito, mais uma vez, vai ficar entre a cruz e a espada, porque os senhores estão insistindo em antecipar a eleição de 2022. Como dizia o nosso exemplo de jornalista, Boris Casoy, isto é uma vergonha. Vamos continuar. Vamos agora a uma entrevista com o Carlo Barbieri, diretor da consultoria Oxford, falando sobre atendimento aos brasileiros nos Estados Unidos. Pode rodar. Muito boa tarde, obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. O nosso bate-papo de hoje é com um colega jornalista, também advogado, consultor político. Ele tem um currículo extenso, daqui a pouco o Negrão fala um pouquinho mais sobre isso. Paulistano, mas está na bela cidade de Boca Raton, segundo o Eduardo Negrão, é a Búzios dos Estados Unidos. Então, não precisa uma descrição melhor do que essa. E conosco aqui também o nosso colega jornalista, que está em São Paulo, Eduardo Negrão. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Eduardo. Uma alegria estar com vocês aí. Carlos, eu gostaria de que você começasse dizendo um pouco para a gente. Você está nos Estados Unidos já há vários anos, você faz um trabalho aí voltado também, esqueci de falar, você é presidente da Green Card Solution e provavelmente você atende a muitos brasileiros com o sonho do Green Card. Queria que você falasse um pouco do teu trabalho, como é que você chegou aí nos Estados Unidos? Olha, eu sempre falo que eu comecei a ficar internacional aí em São Paulo, na minha terra. Quando a nossa empresa é uma empresa antiga, ela tem 47 anos. E na primeira fase dela, aí em São Paulo, a gente atendia as empresas internacionais que estavam no Brasil para desenvolver as suas atividades. Então, nossos clientes eram a General Electric, a Kodak, a Cummins, 3M, Tetra Pak, BASF, etc. Então, nós aprendemos a ser internacionais aí no Brasil. E nós fazíamos os 4 pontos básicos para o desenvolvimento de um projeto. O projeto em si, a área jurídica, a área de comércio exterior e as relações de governo. Quando nós resolvemos ampliar a atividade para os Estados Unidos, que acabou, no final, nos absorvendo totalmente, há cerca de 30 e poucos anos atrás, nós viemos para cá com o intuito de fazer exatamente o sentido inverso. Ajudar as pessoas, os empreendedores e as empresas
brasileiras a estabelecer-se, a desenvolver as suas atividades e, eventualmente, aqueles que queriam emigrar para os Estados Unidos. Nosso grupo é composto de 10 empresas, né? Então, nós temos uma empresa para cada um desses segmentos, são 120 pessoas que trabalham buscando criar uma opção 360 graus para aqueles que querem mudar para cá ou querem desenvolver o seu negócio aqui nos Estados Unidos. Ela é uma grande central de apoio aos brasileiros aí nos Estados Unidos, né? Eduardo Negrão. Carlos, eu vou mudar um pouquinho o assunto, porque nas últimas semanas só fala isso no mundo, né? A eleição americana acabou ou continua? É novela ou é minissérie? Porque não acaba. Eu acho que ainda está no nível da novela, certo? Porque, por um lado, uma parte grande da imprensa decidiu que o Biden ia ganhar, independentemente de começar a eleição. Então, igual que no Brasil, os institutos de pesquisa já tinham decidido os vencedores e assim sucessivamente. Mas, na verdade, na apuração dos votos, essas expectativas acabaram não se confirmando em geral. E há uma denúncia, ontem, vocês devem ter visto aí no Brasil, um pronunciamento muito grande, muito forte, do atual presidente Trump, dizendo que o Biden não pode ser o presidente dos Estados Unidos e trouxe à luz, em mais de uma hora, centenas de provas de irregularidades durante a eleição. Se elas vão ser aceitas ou não, se a Suprema Corte, ao final, vai acabar decidindo por reformular o resultado, não se sabe, porque há todo um processo, nenhuma alegação de irregularidade chegou ainda à Suprema Corte. E as cortes estaduais, os governos estaduais, mais ou menos estão sempre no mesmo partido, então é pouco provável que alguma decisão seja tomada a nível estadual. Só quando esse caso chegar à Suprema Corte que nós vamos ver assim o the end na formulação eleitoral. A boa coisa ontem da fala do Trump foi dizer que ele não se importa com o resultado da eleição. Se ele perdeu, ele seguramente, segundo ele disse, passará o governo para o Biden. Agora, tenho certeza que ele vai querer que a Suprema Corte analise essas provas. Vocês viram no programa que ele apresentou a mais de 1.000 pessoas que dispuseram em juízos sobre o juramento, né, que implica em prisão, se por acaso tiverem mentido, que disseram que foram colocados para fora, que não puderam controlar o voto, que viram chegar caminhões com votos sem serem envelopados e que não pertenciam a nenhum eleitor, ou seja, é uma confusão muito grande que a gente não sabe ainda quando termina e de que maneira termina. Carlos, então vou pegar carona nessa novela do Negrão. Você que é consultor político, você disse aí que o Trump falou que está tranquilo, se perder passa o bastão. O presidente Jair Messias Bolsonaro colocou a cara nessa campanha. Se você fosse o consultor político do presidente, você teria dado uma outra orientação a ele para que ele não se expusesse tanto? Como é que fica, na sua avaliação, a posição do presidente Jair Bolsonaro com a confirmação da vitória do Biden, por exemplo? Você acha que fica numa saia justa, ou isso passa, acabou a eleição, acabou isso tudo? Se eu fosse o consultor dele, eu recomendaria que ele se abstivesse de comentários assim com essa energia. Porque não é de bom tom um presidente de um país interferir ou sequer oferecer opinião sobre o resultado ou sobre a forma eleitoral de outro país. Ainda a gente leva, da época da faculdade, aquela política de não intervenção. Então, eu seguramente não teria aconselhado a uma tomada de posição tão rígida por parte do presidente Bolsonaro. Por outro lado, a sua pergunta tem muita razão de ser. Bom, e o que acontece agora se o Biden é empossado, certo? Eu acho que tem que haver uma reformulação. O Brasil, felizmente, tem um quadro extremamente profissional e competente no Itamaraty que vão poder auxiliar na retomada de um relacionamento com os Estados Unidos. E eu vejo, ontem até estava dando uma palestra em Manaus,
dizendo que se eu fosse o governo de Manaus, eu teria contratado como meu chefe das relações públicas o Joe Biden, porque, ao contrário da forma que está sendo visto, a entrada do Biden na presidência americana será, sim, um garoto propaganda dos produtos do Amazonas, você concorda? Porque você vai ter, assim, a possibilidade de exportar a marca Amazonas, produtos de biodiversidade que lá abundam, certo? Inclusive na área de cosméticos, etc., ganharão um mercado mundial, e a própria indústria de Manaus será dirigir-se para o mercado externo, ao invés de colocar os produtos no mercado interno, terão uma grande aceitação, dizendo, olha, nós não queremos criar problema com a natureza do Amazonas. Nós, nessa Zona Franca, vamos ajudar a manter a população local com emprego na indústria. Então, eu não teria nenhum pejo em transformar a eleição do Biden um grande fator positivo para a economia brasileira e, particularmente, para a economia de Manaus. Eu acho que esse tipo de visão que nós, no setor privado, temos, muitas vezes faz falta a alguns dirigentes públicos, certo? Porque o mundo dos negócios internacionais é um mundo do negócio, certo? Veja o caso da China. A China, eu acho que é o maior exemplo de ser um país pragmático, né? O pessoal fala que para negociar com a China você tem que ser do Maduro, ou do Castro, alguma coisa. A China é o país mais pragmático do mundo. Vocês são novos, mas em 1963, quando Taiwan foi excluído do rol das nações, os Estados Unidos reconheceu a China comunista, o primeiro país da América Latina que reconheceu e estabeleceu contatos com a China e passou a liderar os negócios com a América Latina foi o Chile, que à época tinha um governo não tão de esquerda assim. O Augusto Pinochet, você não pode acusá-lo de ser um esquerdista, mas ele pragmaticamente, né, estabeleceu relações com a China. A regra comercial entre os dois países foi extremamente favorecida, e o Chile colocou lá toda a produção de cobre que ele queria, certo? Enfim, a gente não pode cair no erro que foi feito no governo anterior brasileiro de colocar a política internacional e os acordos comerciais em bases ideológicas, certo? Já erramos durante quase 20 anos no passado, né? O Brasil despencou, por exemplo, com as relações com os Estados Unidos, né? Nós tínhamos 26% da nossa pauta era com os Estados Unidos, 73% dessa pauta eram produtos industrializados. Quero mais uma vez agradecer o carinho da sua audiência, pedir que, se você puder, mande um WhatsApp para a gente e lhe informar que nós vamos continuar com a entrevista do Carlos amanhã, no programa de amanhã. Nós não gostamos de deixar para trás informação de alto nível, então nós queremos continuar com essa entrevista, queremos muito poder contar com o carinho da sua audiência amanhã também, tá bom? E se você quiser rever a entrevista, ela está no YouTube, Brasil Nordeste Oficial. Hoje, data comemorativa, Dia da Criança Especial, foi instituído para chamar a atenção da necessidade de respeitarmos crianças portadoras de deficiências física ou psicológica, bem como procurarmos entender melhor sobre o universo delas, a fim de que possamos, ao compreender, proporcionar melhor qualidade de vida a essas crianças especiais. As crianças costumam levar consigo um sentimento de exclusão social, por serem vistas como diferentes. Nesta data, é importante ressaltar a importância da convivência entre as pessoas, induzindo a reflexão em relação às formas de inclusão. É fundamental que a sociedade aceite e entenda a diversidade como algo positivo, para que tenhamos uma sociedade inclusiva. Fazem parte deste grupo crianças com diagnóstico de autismo, deficiência mental, auditiva e visual, síndrome de Down e outras síndromes menos conhecidas, mas que também interferem no relacionamento com a sociedade. Neste dia 9 de dezembro é celebrado o Dia da Criança Especial. Vamos aproveitar esta data para acabar com o preconceito e incluir pequenos cada vez mais na sociedade. Quero aqui deixar um abraço carinhoso a todas as crianças especiais do nosso país e abraçar também a todos os pais, aos familiares que com tanto carinho, com tanta dignidade, cuidam de suas crianças mais que especiais. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência
e até a próxima.